Estão bem, gente? Você já cumprimentou esse irmão bonito que está do seu lado aí agora? Aperta a mão dele até ele dar um glória a Deus aí. Fala para ele, você está muito bonito hoje, meu irmão. Fala para ele, você está brilhando o Espírito Santo. Ô glória, ele deu um sorriso. Agora você pode aplaudir Jesus porque ele é maravilhoso, ele é bom. Amém? Irmãos, eu tenho sentido no meu espírito nesses dias, quando vai chegando no final do ano assim, aumenta um pouco o meu retorno aqui, João, por favor. Quando vai chegando o fim do ano assim, o Senhor ele vai queimando no nosso coração aquilo que nós vamos viver no próximo ano. Quem está comigo mais tempo sabe que tudo aquilo que o Senhor direcionou aconteceu. No ano passado o Senhor falou para nós que seria o ano do crescimento, e foi o ano que a gente mais cresceu. Esse último ano agora, Deus falou que seria o ano da perfeição. E por mais que a gente não entenda, Deus fez tudo da maneira perfeita e continua fazendo. E eu tenho sentido no meu coração muito forte que esse próximo ano será o ano da transformação. Será o ano da mudança, irmãos. Deus está falando muito forte no meu coração sobre mudança de entendimento, mudança do comportamento. E nós estamos caminhando nesses dias com essa palavra queimando dentro de nós. Se tem uma coisa que nós precisamos buscar nesses dias, irmãos, mais do que a prosperidade, é a estabilidade. Eu queria que você ficasse muito atento, porque Deus vai falar contigo aqui hoje, nessa noite. Existe uma geração, existe um conjunto de pessoas que busca incessantemente pela prosperidade. Amém ou não? Quem queria ser próspero aqui? Quem quer ser próspero, irmão? Só que mais do que prosperidade, eu preciso buscar a estabilidade. Porque a igreja de Laodiceia, segundo Apocalipse, era uma igreja rica. Ela tinha dinheiro, ela tinha ouro. Mas ela tinha perdido algo, ela tinha perdido o primeiro. Portanto, não adianta você prosperar. Não adianta você conquistar coisas na terra e perder o amor por Cristo e pela palavra. Não adianta você viver bem, quem sabe, na sua vida profissional. Não adianta você ser feliz, quem sabe, na vida financeira ou na vida conjugal e perder o desejo e a paixão por Cristo. Então, mais do que prosperidade, nesses dias eu preciso buscar estabilidade. Quem está me escutando aqui, diga aleluia. Eu preciso buscar suportar, irmãos. Eu preciso ser estável. Eu preciso buscar mais suportar do que conquistar. Sabe? A estabilidade, ela pode não me fazer, quem sabe, conquistar, mas ela me faz suportar o dia mal. Então não é sobre o que eu conquistei, mas é sobre o que eu suportei. Amém ou não? Inclusive, na minha concepção, nesses dias a maior conquista de um ser humano é conseguir se manter de pé no meio da tempestade. É conseguir se manter de pé no meio da aflição. É conseguir se manter de pé no meio do caos. Aleluia, irmão, glória a Deus. Portanto, não é sobre aquilo que pastor, eu quero conquistar. A minha pergunta é se quando a onda vir, você vai suportar. Porque melhor do que conquistar é suportar, quem está me entendendo? O apóstolo Paulo, no fim da carreira, ele diz assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Portanto, não é aquilo que eu ganhei, é aquilo que eu não perdi. Não é sobre aquilo que eu conquistei, pastor Isaac, mas é sobre as coisas que eu não perdi. O apóstolo Paulo diz, eu guardei, eu encerrei a carreira, combati o bom combate, mas não perdi a fé. Você está me entendendo, irmãos? Só que a gente vai conquistando coisas da terra e perdendo coisas do céu. A gente vai conquistando as coisas terrenas e vai perdendo as coisas celestiais. Amém ou não? Deus me deu uma palavra sobre a parábola das 10 virgens, porque a Bíblia vai dizer que havia 10 virgens, 5 eram prudentes, sim ou não? E 5 eram imprudentes. As 5 prudentes tinham azeite, sim ou não? Mas as 5 imprudentes não tinham mais azeite. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite o noivo vem. E as 5 virgens que eram imprudentes, elas vão querer pegar azeite agora com as outras 5 que tinham. Só que as 5 virgens prudentes não dão azeite para elas. O que elas fazem? A Bíblia vai dizer que elas saem para comprar. Você consegue entender que para comprar elas precisariam de
Só que eu e você precisamos entender que o azeite não vem pelo dinheiro, o azeite vem pela prudência. Por que as outras 5 tinham azeite? Porque elas eram prudentes, porque elas eram leais, porque elas eram fiéis. Então, irmãos, o seu dinheiro pode comprar, quem sabe, uma viagem. O seu dinheiro, quem sabe, pode comprar um carro legal, bacana. O seu dinheiro, quem sabe, pode dar uma reforma da casa que você sempre sonha. O dinheiro pode, quem sabe, realizar algum sonho terreno que você tem. Mas o azeite, que é simbolizado pelo Espírito Santo, só pode vir com posicionamento de prudência, só pode vir com obediência, só pode vir com santidade, só pode vir com consagração. E pessoas imprudentes perdem o azeite no caminho. Pessoas imprudentes vão perdendo o azeite no caminho. Quem está me ouvindo aqui, irmãos? E você sabe por que as pessoas elas são frustradas, pastor? Nós vemos a geração mais frustrada da história, a geração mais almática, a geração mais emocionada da história. Nunca se houve uma geração que vive na alma como essa, que para por qualquer coisa, que desiste por qualquer coisa, que chora por qualquer coisa. Uma geração infantil, imatura. Quem está me ouvindo? Você sabe por que as pessoas caem na frustração? Porque elas se tornaram escravas das coisas que almejam. E quando ela não conquista o que ela almejava, ela se frustra. A frustração é um resultado de algo que eu esperava e não aconteceu. Sim ou não? A frustração é um resultado de alguém que eu confiei e me feriu. Sim ou não? Por quê? Porque as pessoas nesses dias elas são dependentes daquilo que almejam. Mas eu ainda acredito que existe uma igreja que vai ser dependente simplesmente do Senhor e unicamente do Senhor, que não vai depender de coisas, que não vai depender de pessoas, mas vai depender exclusivamente da palavra. E se fulano me trair, todavia eu me alegrarei. E se a doença vier, todavia eu me alegrarei. E se a porta fechar, todavia eu me alegrarei. Porque a minha esperança não está em coisas ou pessoas. A minha esperança está no Senhor, que fez o céu e a terra. Pessoas se frustram porque colocam a esperança em coisas, colocam a esperança em pessoas. E quando elas não conquistam o que almejam, elas param. Quem está me entendendo? O maior problema, eu já estou pregando, eu estou falando coisa aqui que Deus colocou no meu coração ontem, dentro da minha sala. Esse tema metanoia, o Senhor colocou ontem no meu coração, mudança de entendimento. Você acredita que hoje Deus pode mudar a forma de pensar? Você acredita nisso, que Deus pode mudar o teu entendimento? O problema dessa geração é almejar e não calcular o preço. Se eu não me engano, Lucas vai dizer: quem é o homem que vai construir uma torre e não se assenta primeiro para calcular a altura, a largura, a profundidade? A gente almeja muitas coisas, sim ou não, irmão? Só que a gente não para calcular o preço. As pessoas falam assim, irmão Mazinho, eu vou ser tal coisa, eu vou me tornar um empresário de sucesso, eu vou me tornar um milionário, eu vou me tornar um grande pregador da palavra, eu vou me tornar um grande adorador, mas não senta para calcular o preço que ele tem que pagar para se tornar quem ele quer se tornar. E aí sabe o que acontece aqui? Isso dá lugar para ilusão. E eu pesquisei o significado de ilusão. Sabe o que significa ilusão? Ilusão é a troca da aparência real por uma ideia falsa. Ou seja, a pessoa almeja algo na mente que não é uma realidade. Ela fica, sabe, ela fica almejando ser coisas e não faz nada para se tornar aquilo. Você quer ver uma coisa? Pastor, eu vou ser um grande pregador da palavra. Pergunta, quantas horas ou minutos você passa por dia com a Bíblia? Porque assim, eu não sei se você sabe, um pregador da palavra precisa conhecer da Bíblia. Não, eu quero pregar igual o pastor fulano, eu quero pregar igual o Luiz Hermínio, eu quero pregar igual o fulano de tal, eu quero pregar igual o Billy Graham, eu quero pregar igual o Luciano Subirá, eu quero pregar igual o Juscelio. Pergunta, você está pelo menos tentando pagar o preço que esses homens pagaram para se tornar quem eles são? Ou seja, almeja, mas não calcula o preço. Almeja, mas não calcula a forma. O que eu faço? Não, peraí, eu quero ser isso. O que eu faço para eu me tornar isso? Não, sabe o que é? A gente quer almejar e sentar na frente da Netflix para assistir mais uma série e esperar acontecer naturalmente um milagre para eu me tornar quem eu quero ser.
Você já viu aquele meme de uma caveira sentada no banco assim, e está escrito assim, esperando o homem perfeito? Já viu? Porque não vai chegar. Esperando a pessoa perfeita, não vai chegar, meu irmão. Tem uns crentes que não, pastor. Cara, eu tô aí, eu vou ser o maior empresário dessa cidade. Pergunta, você está acordando antes de todo mundo? Eu vi uma frase hoje. Se você quer comprar sem ver o preço, você precisa trabalhar sem ver o tempo. Vou repetir. Se você quer comprar sem ver o preço, quem gostaria de comprar sem olhar o preço? Quer nem saber o preço? Passa aqui o cartão de débito. Amém, Jesus, aleluia. Passa aqui o black. Toma o black. Não no crédito não, filha, no débito. Quem gostaria? Se você quer comprar sem olhar o preço, você vai precisar trabalhar sem olhar o tempo. Quem está me escutando o que eu estou dizendo? Então você precisa entender que o tipo de treinamento é maior do que o tipo de execução. Vou repetir, o tipo de treinamento é maior do que o tempo de execução. Você quer ver? Eu vou te dar uma palavra. Quanto tempo Jesus passou se preparando? Quantos anos? 30 anos. Para executar em quantos anos? Jesus se preparou durante 30 anos para executar durante 3 anos. Quanto tempo Noé durou para construir a arca? Quantos? 100 anos. Para usufruir dela, quantos anos? Nenhum, 40 dias. Ou seja, o tempo de treinamento, o tempo de construção é maior do que o tempo de desfrutar. O problema é que a gente quer desfrutar sem construir. O problema é que a gente quer dinheiro sem falta de dinheiro. O problema é que a gente quer vitória sem derrota. O problema é que a gente quer sorriso sem lágrimas. Irmão, vamos ser sinceros, todo mundo quer conquistar, sim ou não? Mas nem todo mundo quer pagar o preço. Todo mundo quer conquistar, todo mundo quer chegar lá. Todo mundo quer colocar uma medalha no pescoço. Todo mundo quer ficar no primeiro lugar do pódio. Mas ninguém quer pagar o preço, irmão. Por quê? Porque de alguns anos para cá tem se levantado uma geração preguiçosa. Repita comigo. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora bate no peito e fala: eu não faço parte dessa geração. Que assim seja. Mas uma geração preguiçosa, que tem preguiça de orar, que tem preguiça de vir para o culto, que tem preguiça de ir para a academia, que tem preguiça de fazer as coisas. E Provérbios vai dizer muito bem sobre o preguiçoso, vai lidar com a formiga. Quem está me escutando? Se eu não me engano, Provérbio 1 ou 2, né? 2? É 2? Então tem se levantado uma geração preguiçosa que quer conquistar, mas não quer pagar o preço. Isso vai dar lugar para a ilusão. A pessoa, ela acha que ela é uma coisa. Na mente dela, ela se vê como uma grande pessoa, mas o comportamento dela não condiz com o que ela almeja. O comportamento não condiz com o que ela, sabe, com o que ela planejou. Porque a gente até planeja, a gente até projeta. O difícil é a execução. O difícil não é projetar, o difícil não é planejar, o difícil é colocar em prática. Quem está me entendendo? Então, isso vai dando lugar para a ilusão. Então, nesses dias eu preciso de mais estabilidade espiritual, física e emocional. Irmão, escute o que eu vou dizer para você, não é de dinheiro que você precisa. Vai conversar com alguém que se tornou milionário e que vive uma vida de depressão, que você vai entender o que eu estou dizendo. Que viveu uma vida inteira para correr atrás do dinheiro, que viveu uma vida inteira para correr atrás das coisas e que não tem alegria de desfrutar. Então não é de dinheiro que você precisa. Escute o que eu vou dizer, coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração, pastor Isaac. Eu preciso mais de estabilidade física, emocional e espiritual do que recurso. Só que a gente anda ao contrário. Deus, eu preciso de recurso, eu preciso de recurso, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar um sapato novo, eu tenho que comprar uma calça nova, eu tenho que comprar um telefone novo, lançou o iPhone 15 e agora o que eu faço? A gente vive atrás do recurso e esquece da estabilidade mental, física e emocional e espiritual. O espiritual é na oração e na adoração, sim ou não?
Como que eu cuido da minha alma? Lendo a palavra, submetendo a minha alma ao Senhor. Por que está batida a minha alma? Porque se perturba em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O meu espírito eu alimento adorando ao Senhor, orando, tendo relacionamento com Ele. A minha alma, eu cuido dela, me relacionando com a palavra, lendo as Escrituras, ouvindo uma ministração como você está ouvindo agora, e o meu corpo se exercitando. Vai fazer uns 3 meses ou menos ou mais, não sei, não lembro, não marquei a data correta, que eu comecei a me comportar de uma forma diferente com a minha alimentação, com o meu corpo. Já faz um tempo que eu comecei a ter um comportamento diferente, não comer igual um porco, não comer igual um doido, porque era assim que eu me comportava. Quando eu chegava diante de uma mesa, cadê os homens da mesa de homens aí? Mano, eu sentava perto da churrasqueira, macho. Sabe qual era a carne que eu mais gostava? Aquela que era 70% de gordura e 30% de carne. Sabe aquele? Comia igual um louco, bebi refrigerante parecendo um doido, e comecei a colher os resultados, porque tudo aquilo que o homem plantar, pois é, pedra nos rins. Você imaginar, apendicite, estourou tudo, irmão. Estourou tudo. Por quê? Porque eu vou colher o que eu planto. E de um tempo para cá eu comecei a me comportar de uma forma diferente, e é indiscutível o resultado, não só da aparência física, mas do ânimo, da vontade. Sabe o que eu estou dizendo para você? É isso, irmãos. Você precisa parar de focar só nos recursos. Você precisa parar de focar só nos boletos. Você precisa parar de focar só naquilo que você tem que fazer e começar a olhar para dentro de si e ver que as coisas estão tudo bagunçadas dentro de você. E se está bagunçado aqui dentro, vai ficar bagunçado aqui fora. Mas se você organizar dentro, você vai ter capacidade para organizar fora. Posso te dar uma palavra? Aquela pessoa que não consegue arrumar nem o quarto, por dentro dela é uma bagunça. Sabe a pessoa que não consegue arrumar nem o quarto, nem o guarda-roupa? Pode ter certeza que a mente dela, por dentro, ela é toda bagunçada. Porque bagunça dentro, bagunça fora. Organiza dentro, organiza fora. Quem está me escutando? Mudança no entendimento. Eu preciso de mais estabilidade espiritual, física e emocional do que de recursos. Eu vou chegar. Você vai chegar. Opa, 1, 2, 3, aleluia, glória a Jesus. Não, pastor, eu vou chegar, sabe, eu vou conseguir. Pergunta, o que você está fazendo para chegar? O que você está fazendo para conseguir? Não, nós vamos tocar essa cidade. Não vai trazer o avivamento para cá. E os jovens, e que não sei o quê. O que você está fazendo para isso? Não é só você falar, meu irmão. O apóstolo Paulo já dizia, o reino de Deus não consiste em palavra, mas sim em power, poder. O reino de Deus não consiste em falar. O reino de Deus consiste em executar. Alguém que vai fazer aquilo que planejou, aquilo que projetou, que vai executar o que projetou. E eu estava ali com o João ali ontem, Deus trouxe uma palavra no nosso coração. Porque qual que é o sonho do maratonista? Um exemplo. Qual que é? É ganhar a prova? Sim ou não? De preferência em primeiro lugar. É ou não é? Ele almeja o troféu, ele almeja a medalha. Pergunta, o que esse cara faz para isso? Ele treina. Todos os dias ele acorda, ele treina. Todos os dias ele acorda, ele se prepara para aquilo. Amém ou não, irmão? Ele acorda para treinar o seu corpo, a sua mente, para a prova que ele vai fazer. Quando você quer passar no Enem, não sei, na prova, no concurso público, o que você faz? Você estuda. Estou falando verdade ou mentira? A minha pergunta é, por que você não faz a mesma coisa para se tornar uma grande mulher, um grande homem de Deus na presença dEle? Por que você não treina o teu espírito? Por que todo dia você não acorda e pega a Bíblia e lê? Por que você não consegue ter relacionamento diário com Cristo, para que você tenha o seu caráter transformado? Eu te falo por quê? Porque você só vai investir naquilo que você valoriza. Logo, se você não valoriza a oração, se você não ora é porque você não valoriza a oração. Se você não lê Bíblia, é porque a Bíblia não é importante para você.
Eu só busco, eu só vou atrás daquilo que eu valorizo. Eu valorizo a medalha, eu valorizo o troféu. Eu vou ganhar aquele troféu, eu vou chegar em primeiro lugar. E todos os dias aquela pessoa acorda para treinar, porque ela almeja a medalha. A minha pergunta é: por que todo dia você não acorda e treina você para conquistar o céu, que é a sua salvação eterna? Esse homem treina, irmão João. Ele treina. Um maratonista, óbvio que ele vai treinar o seu corpo, mas um crente vai treinar o teu espírito. Um crente vai treinar a sua mente. Um crente vai treinar a sua alma para se submeter ao que o céu está falando. Amém ou não? Então aqui está o motivo para tanta frustração das pessoas. Aqui está a resposta para tanta frustração, para tanta ansiedade, para tanta depressão. Quem sabe você se perguntou a vida inteira por que a depressão é a doença do século. Está aí, as pessoas almejam, mas não calculam o preço. É isso. No final elas são frustradas porque elas não conseguem executar o que almejam na mente. Elas não conseguem colocar em prática. Você sabe, eu ouvi alguém dizendo esses dias que a semana é assim, ó. Segunda-feira é ruim, horrível. É, não é? A terça continua ruim, horrível. Mas na quarta parece que vai melhorando. Na quinta, melhora mais ainda. Na sexta, então, uau! Sextou, bebê. Sexta-feira é top. E a semana faz assim, ó. Quando vai chegando no domingo de novo, estava assim, vai caindo, vai dando aquela tristeza. Porque lá vem a segunda de novo. Cara, mas alguém estável, ele não vai conseguir, sabe? Alguém estável, ele não vai ser governado pelo dia ou pelo ambiente. Alguém que está firmado na rocha. Escute o que eu vou dizer, Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve a voz do Senhor e coloca em prática é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, e nada fez aquela casa cair, porque ela estava edificada sobre a rocha. Aleluia. Então você consegue entender que se a sua vida estiver edificada no Senhor, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir as trevas, pode vir a enfermidade, pode vir a doença, mas você vai ficar intacto. Por quê? Porque a sua vida está edificada sobre a rocha. Eu não vou mudar por causa da tempestade. Não vou mudar por causa de uma palavra que disseram contra mim. Quando olhavam para Davi, viam um menino. Deus olhava e dizia assim: é um guerreiro. Olhavam para Saulo de Tarso, ele era assassino de crente. Deus olhou e disse assim: é um apóstolo. Por quê? Porque a forma com que Deus te vê é diferente com a forma que o mundo vê. O problema é que você anda, você aceita o olhar que o mundo coloca sobre a tua vida. Você aceita a opinião que o outro coloca sobre a tua vida. Você aceita o julgamento que o outro faz sobre a tua vida. E ele te chama de derrotado e você se comporta como um. Minha pergunta é: por que você não se comporta como um vencedor, já que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou? Por que nós damos mais ouvido para a terra do que para o céu? Por que, irmãos? Eu estava vendo um vídeo, e eu tinha feito um propósito com Deus de rede social, e eu vi um vídeo de um cara que chegava no céu. Presta atenção no que eu vou dizer para você, preste muita atenção. Esse cara chegava no céu, pastor Isaac. E ele chegava no céu, Arthur, ele olhava assim, aí daqui a pouco ele viu Davi. Aí Davi bateu a mão para ele assim, ele deu tchau para Davi. Daqui a pouco ele olhou para o outro lado, estava lá Salomão, ele deu um tchau para Salomão. Daqui a pouco ele olhou, estava lá o apóstolo Paulo. Aí deu um tchau assim, o apóstolo Paulo foi o cara que ele ficou mais admirado. Ele ficou olhando para o apóstolo Paulo assim. E aí Paulo veio chegando para perto dele e disse assim: paz do Senhor, meu irmão. Aí, rapaz, quem é você? Eu sou fulano de tal. Você falou assim: eu sou Paulo. Eu disse: nossa, Paulo, eu sou um amante do teu ministério, cara. Eu sou seu fã, não é idolatria. Não, mas eu sou seu fã, eu sou fã do seu ministério. Ele disse assim, e aí Paulo começou a perguntar para ele: e aí, de onde que você é, mano? Ele falou: eu sou do Brasil. Eu vivi agora nessa última geração, agora que teve. E aí Paulo vira para ele e falou assim: então quer dizer que você teve o tal do telefone, do smartphone, do iPhone? Ele falou: tive. Ele falou assim: uau, quantas almas se converteram? Ficou sem entender. Ele falou assim: por quê? Não, porque com certeza você deve ter usado a sua rede social para evangelizar as pessoas. E ele ficou murchinho, foi murchando. Quando eu vi esse vídeo, eu falei: meu Deus, eu preciso usar minha rede social para pregar. Eu preciso usar minha rede social para falar de Jesus. Porque a gente vive usando a rede social para postar meme.
para postar pegadinha do Gospel Mente. A gente gosta de mandar meme para os outros o dia inteiro, mas não vê um versículo bíblico no Instagram do crente. Mas irmão, me desculpa, que tipo de cristão que você é, que não consegue representar o seu Deus nem na tua rede social? Me ajuda, que tipo de cristão que você é, que não se acha um versículo no teu Instagram, que não se acha um vídeo falando de Jesus, mas acha piadinha, mas acha memezinho, mas acha besterol. E quantas almas se converteram? Nenhuma. Por quê? Porque eu usei a minha rede social com um propósito errado, carnal. Eu usei o meu telefone com um propósito errado. Quem sabe uma arma que Deus colocou na tua mão para ganhar almas. Eu recebo mensagem de gente de São Paulo: pastor, eu estou aqui em São Paulo, vi um vídeo do senhor. Eu recebo mensagem de gente de fora do país: ah, pastor, eu vi um vídeo, fui tocado. Você tinha que ter vergonha de ter cristão na tua biografia. Eu vou falar, Jesus. Na biografia tem cristão, mas a foto de biquíni. Eu falo mesmo, não precisa de voltar aqui não. Não precisa de voltar. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Está cristão na biografia, mas o decote está mostrando nas fotos. Tira esse cristão daí, você está envergonhando o cristianismo. Porque um cristão não fica exibindo o teu corpo por aí. Um cristão exibe a glória de Deus que habita dentro dele. Isso ele exibe. Ele exibe os dons espirituais. Ele exibe a unção. Ele exibe a manifestação de quem Cristo é. Aleluia. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo: eu não estou imitando o mundo, eu estou imitando o céu. Por isso faz como eu faço, porque eu estou fazendo como ele fez. Só que sabe o que é? Você fica parecido com quem você caminha junto. Você fica parecido com as suas conexões. O tipo de aliança que você tem, você vai ficar parecido com ela. Isso é psicologia. A média das 5 pessoas que eu mais caminho, se você caminha com adúltero, você está compactuando com o adultério. Se você caminha com um fornicador, você está compactuando com a fornicação. Se você caminha com um mentiroso, você está compactuando com a mentira. Quem está me entendendo aqui? Dá um glória a Deus aí, meu filho. Você está... Não, irmão, a gente está vivendo numa geração com a mente fraca, vazia. Transmita: você é cristão? Cuidado se você levantar a mão. Cuidado. Amém, meu filho. Aí tem identidade. Você é cristão ou é só blá blá blá? Se é cristão é só balela, é só um subtítulo. O teu estilo de vida compactua com aquilo que você prega? Será que... E eu sei já. Uma vez eu cheguei na igreja, a irmã que ia na igreja falou assim: pastor, só faz academia? Eu falei: sim. Ela... Eu falei: o que tem, irmã? Eu falei: não, pastor, você não sabia que é pecado. Eu falei: minha filha, pecado é o teu pastor ficar... Eu não vou falar. Aquela barriga daquele tamanho, às vezes o coração tudo entupindo. E não é, irmão? Quem está na igreja está errado de cuidar da saúde. Quem está na igreja dando dízimo está errado de ser obediente à palavra. Enquanto fulano ou beltrano está dando tudo dízimo lá no mundo. O cara dá a 10ª parte aqui, está errado. O cara gasta tudo no boteco, está certo. O cara honra o Senhor, honra o altar. Não, mas está dando dinheiro para o pastor. Mas dá para prostituição? Pode. Gastar tudo no prostíbulo? Pode. Gastar tudo no boteco? Pode. Na igreja não. Não, 10% do meu salário não posso. Mas na biqueira? Investe tudo no reino das trevas. Irmão, se você quer uma mudança de entendimento, você precisa estar disposto a tomar uma machadada no cérebro. Ah, eu quero mudança. Mudança sem confronto não existe. Não existe mudança sem confronto. Você só vai ser transformado em lugares onde você for confrontado. Lugares onde passam a mão na sua cabeça. Você sempre vai ser um Zé Mané. Realidade. Grifa.
Mas lugares onde você é confrontado, onde o seu caráter é confrontado, meu amigo, você vai sendo amadurecido, você vai sendo forjado no campo de batalha. Quando a guerra vir, você não vai se comportar como um menino babão. Quando a guerra vir, você não vai correr para o colo da mamãe. Quando a guerra vir, você vai puxar a espada e vai dizer: vem Satanás, vem, vem. Tu vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Vem diabo, eu não tenho medo de você, cara. Se for para aplaudir Jesus, aplaude igual gente. Até para aplaudir nós somos escassos. A tempestade vem, eu vou partir para cima, eu vou furar a onda, meu filho. Mas Jesus é o Senhor mesmo, então eu vou também. Peraí, eu vou pular. Não, mas afundou, não importa, ele andou sobre as águas. É o Senhor mesmo, Jesus, então eu vou atrás, eu vou também. Alguém que crê que mesmo no ambiente da tempestade, Jesus pode operar milagres, prodígios e maravilhas. Agora sabe qual é o problema, pastor Isaac? Aquelas pessoas, elas andavam, aqueles discípulos que estavam no barco, eles andavam com Jesus todos os dias, sim ou não? Eles viam Jesus operando milagres na vida dos outros, mas quando era para acontecer na vida deles, eles não criam. Tem gente que tem fé para os outros. Ô pastor, ora pelo meu casamento que está acabando. Não, irmão, Deus vai transformar. Não, Deus vai restaurar. Recebe a cura. Mas quando é na minha vida, quando a tempestade chega, faz igual Elias, vai para dentro da caverna. E agora, o que será de mim? Quem poderá me defender? E pasme se não ficar esperando o Chapolin Colorado aparecer. É um fantasma, quem que é? É o super-homem. Não, cara, é o Jesus que você caminha todo dia com ele, parece que você não conhece. Está com medo agora? Eu imagino Jesus falando assim: mas não acredito que vocês estão com medo. Sou eu. Imagina, eu sei que Jesus não tinha, sabe, esse negócio, Jesus não era emotivo. Mas não sei, às vezes na minha mentalidade, pastor Arthur, fica imaginando, eu falo assim: não acredito, esses caras estão perguntando quem que é. Ele estava comigo quase agora. E já mudou, só porque a tempestade chegou, agora está com medo. É só no ambiente do confronto que você se torna uma mulher forte. É só no ambiente do confronto que você se torna um homem forte. É no ambiente do confronto. Não é no ambiente do mimimi que vão passar melzinho na tua boca. Eu posso te dar um conselho: fuja deste lugar. Corra deste lugar. Fuja daí. Porque o Jesus que eu conheço não ia passar melzinho na sua boca. Ah, mas ele perdoou a mulher adulta. Mas que fofo, Jesus perdoou a mulher adulta. Ai, que lindo. O amor de Jesus é maravilhoso, é ou não é? É, não é? Vem cá, filha, perdoados estão os seus pecados, agora vai, não peques mais. Em outras palavras, eu espero que você não faça novamente isso. Eu espero que eu não tenha que te encontrar de novo nessa situação. Eu te perdoo, mas me ajuda aí também. Eu te perdoo, está perdoada, amém? Olha aí para os seus acusadores, ó. Ninguém te condena, nem eu te condeno. Agora vai e se santifica. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ó, você encontrou comigo, agora por favor muda o estilo de vida. Amém? Você encontrou com o cara, você encontrou com o Filho de Deus, você foi salva. Agora muda o teu estilo de vida. Não dá para encontrar comigo e continuar vivendo do mesmo jeito. Jesus não ia passar o mel. Pega a sua Bíblia comigo. Vamos encerrar, mas calma aí, me espera. Filipenses 4:8, tem que ler um texto para não ficar só nas minhas palavras. Né, irmão? Você está com pressa? Não? Não, mãe, quem me dá mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Beleza, aleluia. Então estou bem na fita. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha o conselho olha a chave que Paulo está dando. Não precisa você ir na palestra do coach para entender isso. Olha a chave que a Bíblia está te dando aqui, cara.
Não é o código que fala, o coach. Toma o código. Olha aqui, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo assim, ó, ocupe a sua mente com coisas boas, ocupe a sua mente com coisas puras, ocupe a sua mente com coisas louváveis, ocupe a sua mente com coisas justas. Que pena que isso não é uma realidade. Por quê? Porque na maioria das vezes no nosso dia a nossa mente é impura o tempo inteiro. Na maior parte do dia a nossa mente vive maquinando mal. Estou falando mentira ou verdade? Alguém tem coragem de confessar o pecado? Na maioria das vezes a nossa mente ela está pensando em coisas impuras. E aí quem sabe você se pergunta, por quê? Irmão, o Espírito Santo me deu uma chave ontem na minha sala, porque também veio no meu espírito. Por quê? Que na maioria das vezes eu não consigo pensar em coisas puras como a Bíblia pede. Quem pensa em orar 24 horas por dia aqui? Ninguém. Quem pensa em santificar 24 horas? Quem pensa em Jesus 24 horas? Quem pensa no louvor? Ninguém. Por que será então, pastor Isaac, que a minha mente vive maquinando mal? Ela é tendenciosa para o mal. Nós gastamos os nossos pensamentos com coisas inúteis e infrutíferas. Por isso a nossa vida é infrutífera. Porque eu sou aquilo que eu penso. Então logo se a minha mente é cheia de coisas infrutíferas, a minha vida vai ser improdutiva. Você está me entendendo? Uma pessoa produtiva, ela tem uma mente produtiva. Ela não vive o dia inteiro colocando a mente dela no meme. Aleluia. Ela tem a mente produtiva. A mente dela não é infantil. Então, eu sou aquilo que eu penso. Quem está me entendendo? As minhas atitudes são resultado dos meus pensamentos. Logo, se eu tenho um pensamento inútil, terei uma vida inútil. Logo, ontem a gente foi pedalar, eu e o pastor Arthur. Eu já tinha ido malhado de manhã. Falei, mano, vamos depois do almoço lá no monte. Vamos de tardinha pra gente ver o sol se pondo lá no monte. Vamos de bike, vamos. A gente chegou ali 4 e pouca da tarde. Pensa numa lua na muleira. Pensa numa lua. Aí chegou nós tudo equipando. Daqui a pouco chega o João Pedro e fala assim, vocês vão pedalar? Eu falei, vamos. Enquanto nós vamos pedalar, você vai ficar aí mexendo no telefone. E se nós também ficássemos aqui, nós também iríamos ficar mexendo no telefone. Então você que escolhe como que você vai gastar o seu tempo. Nós gastamos 1h50 para ir lá no monte, orar, ficar com Jesus e voltar. Era 1h50 que possivelmente nós iríamos gastar com coisas inúteis. E alguém te critica e fala assim, vai pedalar uma hora dessa num sol quente desse? Eu vou pedalar enquanto você fica fazendo coisa inútil. Vou cuidar do corpo enquanto as pessoas ficam fazendo coisa inútil. Mas você vai para a igreja toda semana? Eu vou para a igreja enquanto as pessoas estão fazendo coisas inúteis lá fora. Você está me entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Gasta 2, 3 horas assistindo a palestra do coach no YouTube, mas fica olhando para o relógio quando o culto passa de 1h30. Vai para o clube dia de fim de semana, gasta uma tarde inteira lá, fazendo coisas inúteis. Mas aqui não, passou de 2 horas, já está fora do padrão. Essa igreja não volta mais, porque o culto acaba tarde. Então vai para o forró, ficar até 4 horas da manhã, é muito útil para a sua vida. Fica na rede social, na Netflix, irmão. É muito mais útil para a tua mente. Pensamentos inúteis vão gerar atitudes inúteis. Quem está me escutando? Por isso eu preciso gastar os meus pensamentos em coisas que me edificam, em coisas que vão me amadurecer, não me infantilizar. Por que nós temos homens meninos e meninos homens? Porque nós temos homens que se comportam como meninos e meninos que se comportam como homens. Está na mente. Antigamente o pai colocava o filho para trabalhar com 10 anos. Quem trabalhou aí? Quem trabalhou com o pai? Quem que o pai colocou para trabalhar? Glória a Deus. Depois manda um zap pro teu pai, agradece ele. Põe um menino de 10 anos para trabalhar hoje para você ver se não vem conceito tutelar na tua porta. Por isso que está gerando uma geração de meninos, homens meninos. Só que antigamente meninos eram homens. O meu pai conta a história de que ele era um jovem ainda de 12, 13 anos, cuidava de todos os irmãos.
E quantas histórias assim nós já não ouvimos? O irmão mais velho que tinha 12 cuidava do outro de 8, de 7, de 6, de 5. Põe um menino de 12 anos hoje para cuidar dos outros irmãos. Vamos pôr fogo na casa junto. Vamos quebrar a casa inteira junto. Porque não tem maturidade. Quem está me escutando? Pensamentos inúteis. Então nós vamos gastar a nossa vida, gastar os nossos pensamentos com coisas que edificam. O apóstolo Paulo está dizendo sobre isso. Pense em coisas verdadeiras, pense em coisas nobres, pense em coisas corretas, puras e amáveis. E agora vira para o irmão que está do outro lado e pergunta para ele. Vira para o irmão que está do outro lado e fala com ele: por quê? Pergunta: por quê eu tenho pensamentos impuros? Fala para ele: por quê eu tenho pensamento errante? Fala para ele: por quê que eu tenho pensamentos injustos? E foi aqui que o Senhor me abriu o céu e me mostrou. O Senhor falou assim no meu espírito, como eu digo sempre: isso você não vai achar no YouTube. E você não precisa de pagar para receber esse código. Vou te dar de graça. Deus me deu nos 5 sentidos a resposta que por que eu tenho pensamentos impuros, quando na verdade eu poderia ter pensamentos de pureza. O Senhor me deu nos 5 sentidos. Quem lembra quais são os 5 sentidos? Visão. Pode ser embolado mesmo, tá bom. Visão, paladar, olfato, audição e tato. Sim ou não? Então vamos para a Bíblia? Foi você que disse que não estava com pressa. Se você tiver, pode ir que dá tempo de você assistir a novela ainda das 9h30. Mas vamos lá, se você quer pegar aqui a chave para a tua vida, para mudar a tua mentalidade, vamos começar. O primeiro que o Senhor me falou, pastor Isaac: visão. Pastor, por que na maioria das vezes a minha mente é infrutífera e impura? Isso tem a ver com o que você está olhando. Me dá uma palavra? Davi estava no palácio, sozinho, quando na verdade ele tinha que estar na guerra. E o que ele faz? Ele vê Betseba tomando banho. E é óbvio que quando ele olhou para aquela mulher nua, ele teve pensamentos impuros. Por quê? Porque pensamentos impuros são resultado dos lugares para onde eu estou olhando. Sabe o que a Bíblia diz? Os seus olhos são a janela da tua alma. Se os seus olhos forem mal, todo o teu corpo estará em trevas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Ou seja, o primeiro tópico aqui: por que na maioria das vezes eu tenho pensamento impuro? Porque você está olhando para coisas impuras. Por que eu tenho pensamentos impuros? Porque a sua visão está apontando para lugares de impureza. É por isso que você tem pensamentos de impureza. Isso é um resultado de onde você tem olhado. Mateus 6:22. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Posso ouvir um glória a Deus? Então o primeiro é a visão, para onde eu estou olhando. Segundo, a audição. Sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim que a fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, alguém que é sábio aprendeu alguma coisa com alguém. Existe uma frase que eu esqueci o autor, que ela diz: ninguém se tornou sábio do nada. Ninguém nasceu sábio. Inclusive tem um ditado que diz, né? Ninguém nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo. Então alguém que se tornou sábio foi alguém que se submeteu a sentar para ouvir um sábio. Ou seja, por que na maioria das vezes eu tenho pensamentos impuros? Porque eu só vivo ouvindo coisas impuras. Ao invés de eu me sentar para ouvir alguém que vai falar coisas que vão edificar a minha vida, eu sento na roda de fofoca para falar mal dos outros. Não tem ninguém aqui, né, irmão, que faz isso, né? Aleluia, você é muito crente. Você é quase um querubim. O Salmo 1 vai dizer o quê? Bem-aventurado o varão que não anda pelo conselho dos ímpios. Ou seja, ele não se assenta em rodas que só falam coisas impuras. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, por que eu tenho uma mente infrutífera? Porque você só vive ouvindo coisas infrutíferas. Não sente mais em rodas que não falam coisas que vão edificar a tua vida. Se tem alguém falando mal, levanta e sai fora. Não precisa nem de falar, porque tem gente que gosta de causar, né? Tem gente que gosta de, como é que é a palavra? Esqueci. Lacrar.
Tem gente que gosta de lacrar e fala assim, ó, se alguém falar mal de alguém perto de mim, eu falo logo. Não precisa falar nada, é só se levantar e sair fora. Não precisa falar. Eles vão ficar sem graça. Ah, mas você viu fulano? Não vi não. Ó, gente, Deus abençoe, Pai do Senhor para vocês. Eu tenho que ir ali que eu tenho coisa mais importante para eu gastar com a minha mente. Ou seja, as coisas que eu estou ouvindo dão lugar para impureza na minha mente. A mudança na mentalidade começa no saber ouvir. Quando eu sei ouvir, quando eu me submeto para ouvir, quando eu me submeto a um discipulado. Você está passando dificuldade na sua vida, e aí você vai tomar conselho com quem? Com o amigo do boteco. Aí senta os dois na mesa, um chora para um lado, o outro chora para o outro. Assim, o que aconteceu, meu irmão? Ela me abandonou e eu também, meu Deus do céu, tá os dois com o negócio na cabeça. Vai buscar conselho com quem? Com o ímpio. Não, se fosse você, eu largava essa mulher. Se fosse você, eu traía ela também. Se eu fosse você, eu largava. Que mulher insuportável é essa? Se eu fosse você, saía fora desse trem. Olha, aquilo que eu ouço vai dando lugar para impureza na minha mente também, meu irmão. Quem está me entendendo aqui? Então começou na visão, sim ou não? Para onde eu olho? Depois vem para a audição, o que eu ouço. Quando eu aprendo, a minha mente vai sendo transformada em sabedoria. E a mente sendo transformada em sabedoria, agora eu pratico com o meu comportamento o que eu aprendi. Segundo, terceiro, vamos lá. Primeiro, visão. Segundo, audição. O terceiro, o tato. O que é o tato? É aquilo que eu... E aí, sabe onde Deus me levou, pastor Isaac? Deus me levou em Salomão. Deus me levou em Sansão, perdão. Sabe por quê? Porque Sansão era um nazireu. E na lei do nazireado, o nazireu era proibido de fazer 3 coisas. Quem sabe me dizer qual era? A primeira, ele não podia cortar o cabelo. A segunda, ele não podia tomar bebida forte. E a terceira, ele não podia tocar em coisa morta. E agora no tato, pastor, qual é a revelação? A revelação é que Sansão passa e ele vê um leão morto. E sabe o que ele faz? Ele toca no animal morto. E quando ele toca no animal morto, ele descumpre a lei do nazireado. E quando ele descumpre a lei do nazireado, ele dá uma brecha para o diabo agora trabalhar na sua mente. Vem Dalila e começa a entrar onde? Ah, você não me ama. Como diz o pastor Ricardo, é unção do encantamento. Você não me ama, você não gosta de mim. Por que você não me fala onde está o teu segredo? Só que ele já tinha descumprido uma lei do nascimento que foi feito pelos pais. Ele tocou onde não era para tocar. E quando eu toco em coisas que não é para eu tocar, então isso abre uma brecha na minha mente para Satanás fazer o que quiser, me enganar e me derrubar. Porque você sabe muito bem o final da história de Sansão, não sabe? Um homem forte e cheio da força, do vigor do espírito, agora estava amarrado na mão do inimigo. Por quê? Porque foi inventado de enfiar a mão onde não era. Ou seja, no tato, eu toco em coisas que não era para tocar. Portanto, as coisas que eu toco podem sim quebrar os meus princípios. Os lugares onde eu toco podem sim quebrar os meus princípios e fazer com que Satanás agora tenha domínio sobre a minha mente. Quem está me entendendo? Quarto, o olfato. O que é o olfato? É o cheiro. A gente explicou aqui uma vez que o nome Adão vem de um termo grego Adamar, que significa barro cheiroso. É por isso que todas as vezes que Deus vai receber uma oferta no Antigo Testamento, Ele não recebe com as mãos, Ele recebe com as narinas. E subiu como um aroma suave nas narinas do Senhor. E subiu como um aroma suave até o trono de Deus. No tato, irmãos, escute o que eu vou dizer, porque isso é muito forte. Quando Deus cheira a minha oferta, qual é o perfume que Ele sente? Existem alguns cheiros que ficam marcados na memória. Você quer ver? Não vou fazer isso. Senão vai dar problema. Senão vai dar B.O. Você já me entendeu? Tem alguns cheiros que ficam marcados na mente, sim ou não? Quando passa alguém na rua, você faz assim, ó. Meu Deus do céu, você lembra do lugar, da hora, do dia. Você lembra de tudo. Estou falando a verdade ou mentira, crente? Você já é convertido, amém, irmão? Você pode falar, você está livre está livre da condenação. Mas o cheiro também afeta a minha mente.
As coisas que eu cheiro também afetam a minha mente. O perfume que eu exalo para o Senhor. Irmão, entenda uma coisa. Quando Deus... Levanta aqui, André, rapidinho, fica aqui, filho. A Bíblia vai dizer que Deus formou o homem do quê? Fala! Do pó da terra. Então por que o nome Adão vem de Adamá, que significa barro cheiroso? Porque quando Deus vai formando Adão, o perfume de Deus vai ficando nele. Ah, meu Deus! Quando Deus vai formando Adão, ele vai pegando barro, vai formando, o perfume de Deus fica em Adão. Glória a Deus. Aleluia. Você já viu aquele irmão que usa tchuanchu? Deixa eu ver. Não, você não é tchuanchu. Mas você já viu aquele irmão que usa 1 Millions? Ferrari Black? Me fala mais, qual? Baco Rabanne, esse é de crente. É esse? Quando você dá um abraço em alguém cheiroso, o perfume daquela pessoa fica em você. Sim ou não? É por isso que o termo Adão vem de barro cheiroso, porque o perfume das mãos do Eterno ficou em Adão quando ele formou. E agora a Bíblia vai dizer que Deus recebe a oferta com as narinas. Por quê? Porque todas as vezes que você chega diante de Deus, Ele vai cheirar para saber se ainda é o perfume dele que está em você, ou se é o perfume da carne. Quando você entra dentro do açougue, você sente o cheiro de quê? Quem sabe não é esse cheiro que Deus está sentindo quando você chega perto dele? Será que é o cheiro da adoração? Será que é a primeira essência? Vem, Senhor, e me resgata. Você lembra dessa música? Eu quero voltar à primeira essência. Será que é esse cheiro? Será que quando você abre a sua boca, se é que você faz isso na tua casa para orar, qual perfume Jesus sente? Porque o olfato, ele também vai mudar a minha mente. O olfato também influencia na minha mente o que eu ando cheirando por aí. Por que, pastor, que a minha mente é infrutífera? Pois é, você está entendendo agora? Vamos lá para o penúltimo? Qual é o penúltimo? Não, é o último, né? O quinto é o quê? O paladar. O paladar é o quê? Hã? Pois é. Não teria como falar do paladar e não falar de Eva mordendo o fruto proibido. Abre para mim, para a gente encerrar, João Vitor. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Este por causa dela, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Isso. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Bastou uma mordida só para destruir uma geração. Bastou uma mordida só para acabar com a posteridade. Porque o meu paladar também influencia na minha forma de pensar. E se influencia na minha forma de pensar, vai influenciar na minha forma de me comportar. Deus dá uma ordem para Adão e Eva não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual foi a proposta de Satanás? Se vocês comerem, você vai ter a percepção que Deus tem. Se vocês comerem, vocês vão ver como Deus vê, vocês vão pensar como Deus pensa. O diabo, ele vem e ele leva você a entender que não tem problema. Que não tem problema, pode continuar comendo besteira, pode continuar comendo fritura, pode continuar enchendo a cara no açúcar. Aquilo que eu como, pastor, você está ficando bitolado. Tomara que eu esteja ficando bitolado mesmo. É melhor do que ficar bitolado no Superlanches. É melhor do que ficar bitolado no açúcar. Mas eu não estou falando que não está na Bíblia. Então me provo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, a forma com que você come e bebe também glorifica a Deus, ou não.
A forma com que você se alimenta, o seu paladar também influencia na sua forma de pensar. O seu paladar também influencia. Eu estou falando o que eu vivi, amém? Eu já cheguei, não ria, por favor, mas eu já cheguei a sentar num super lanche da vida e comer 2 sanduíches no mesmo dia, na mesma hora. Eu tenho testemunha aqui, que comeu comigo. Eu tenho testemunha. Eu não vou apontar, irmão. Eu não sou desse de ficar julgando os outros. Eu já sentei em lugares e comi 2 hambúrgueres. A minha esposa está aqui que não me deixa mentir. Sabe o que acontecia? A nossa vida é muito corrida. E por muito tempo eu fiquei dando desculpas disso. A vida é corrida. Às vezes não dava tempo de fazer uma janta, não dava tempo, chegava em casa 11 horas da noite, o que fazia? Pedia um lanche. E qual que era o meu pedido? Manda para mim um X-bomba sem salada. Só que eu não pedi só o X-bomba, eu pedi o X-bomba e um cachorro quente, mais uma coca de 600 ml. 11 horas da noite, estava eu comendo um sanduíche, um cachorro quente e enfiando a cara na Coca-Cola. E eu fiquei durante meses desse jeito. Chegando em casa depois do culto fazendo isso. Chegando em casa depois do culto fazendo isso. Chegando em casa depois do culto fazendo isso. Chegou um tempo que Deus me despertou e eu parei. Sim ou não? Certa feita meu telefone tocou. Eu digo oi. Oi pastor, tudo bem? Eu digo tudo bem. Nós é aqui do Top Lanche. O senhor sumiu, o que aconteceu? Estou falando sério, irmão. Ligaram para nós, pergunta minha esposa aqui. Porque era todo dia. Tinha café com pastores aqui. Oh meu Deus do céu, eu desci com 40 pessoas para lá. Ficava aquela mesa assim, ó. Acabou, irmão. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. A sua visão, a sua audição, o seu tato, o seu olfato, o seu paladar podem influenciar na saúde da tua mente e automaticamente vão influenciar na tua conduta. Foi uma mordida só para destruir toda uma geração. Vamos encerrar? Portanto, para onde eu olho, o que eu ouço, as coisas que eu toco, as coisas que eu cheiro e aquilo que eu como vão definir qual será a saúde da minha mente. O que você vai ouvir? Para onde você vai olhar? O que você vai tocar a partir de hoje? O que você vai, qual cheiro você vai sentir? E o que você vai comer? Eu falo para os meninos que caminham comigo, cara, eu não ouço muitas pessoas. Eu não estou pregando contra, amém? Mas eu não sou aquele cara de ouvir muitos homens pregando. Eu ouço Silas Malafaia, eu ouço Marco Feliciano. Não, eu ouço 2 ou 3 no máximo. No máximo. Primeiro, óbvio que eu ouço meu pastor. E eu ouço Luiz Hermínio e Juscelio. Pronto. Eu não fico procurando, sabe? Eu não chego no YouTube e coloco lá o que eu faço 7 pontos para enriquecer. Não. Eu tenho a palavra de Deus na minha casa. Quem você vai ouvir? Com quem você vai andar? O que você vai tocar vai influenciar na saúde da tua mente. Por isso, a partir de hoje eu te dou um conselho, fique sobre os seus pés. Nós vamos orar. Eu queria pregar mais, mas domingo nós termina. Amém? Aleluia. O metanoia é uma mudança.